Meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Okay? Prestaram atenção na leitura que o menino Lucas fez para nós no início, né? Foi sobre Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Uma maravilha de leitura, uma maravilha de passagem, onde Jesus, ele faz uma expressão muito bela, dizendo que para vocês levarem para ele todas as suas cargas. Em princípio, quando a gente lê esse versículo, eu vou levar para Jesus todos os meus problemas, eu vou resolver os meus problemas, eu vou entrar para a igreja e eu vou resolver os meus problemas. Meus irmãos, eu não tenho muito boa notícia. Você tem que ler melhor o texto para você entender. Vejam bem o que está escrito: venham a mim todos que estão cansados. Todos nós andamos cansados, e sobrecarregados. Agora, que eu lhe darei o descanso. Isso foi uma promessa dele. Vocês estão cansados? Seus problemas, entregue para mim, que eu resolverei os seus problemas. Mas como? Eu fui para a igreja e não resolvi os meus problemas? Prestem bem atenção, mais para frente. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Espera aí. Como que nós vamos resolver os nossos problemas? Aprendendo de Cristo. Ok? Vocês querem ter os seus jugos leve? Vocês têm que aprender de Cristo. Senão vocês não vão resolver os seus problemas. Vocês acham que é mágica? Que vocês vão chegar, depositar sobre as costas de Jesus um monte de problemas, um monte de dores de cabeça, e ele vai simplesmente resolver? Ele fala: aprendam de mim, veja como eu agi, veja como eu caminhei, veja como eu agi aqui na terra. Aí então os seus problemas acabarão. Por que será, hein? Porque nós esquecemos de aprender de Cristo. Nós esquecemos muitas vezes de estudar a palavra de Cristo, de fazer o mandamento de Cristo. Eu gosto muito Mateus capítulo 5, das boas aventuranças. Vamos dar uma olhadinha lá. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Jesus estava falando assim: olha, eu, como teu exemplo, eu não ansiava coisas grandes nesse mundo, mas ansiava as coisas do meu Pai. Por isso eu era um bem-aventurado. Por isso eu sou bem-aventurado. Se vocês estão com problemas, e muitos problemas, resolvam deixar tudo nas mãos de Cristo. Porque ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito. Porque eu fui pobre de espírito. O que Jesus tinha? Jesus tinha uma roupa. Jesus não tinha casa. Jesus não tinha nada. Ele fala assim: olha, eu não ansiava nada, por isso eu era feliz, porque eu ansiava a minha salvação. Vejam bem no capítulo 3, no capítulo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Jesus podia dizer para vocês: olha, muitas vezes eu chorei, muitas vezes eu passei necessidades, mas eu depositava nas mãos do meu Pai as minhas ansiedades. Olha que coisa linda, E ele vai seguindo: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão
a terra. Existe uma pessoa mais mansa do que Jesus? Jesus era manso. Ele fala: aprendam de mim, aprendam comigo. Eu era manso. Vinha uma pessoa, estourava com ele, e ele então dava uma lição de amor. Queriam resolver um problema grave, ele resolvia o problema com amor. Ele sempre foi muito manso. Chorou quando viu o seu amigo, soube que o seu amigo tinha morrido. Chorou, porque Jesus também passou pelos mesmos problemas que vocês passam. Vocês acham que vocês têm problemas? Que tal um homem perseguido por todo mundo e odiado por todo mundo? Esse tinha problema. E ele era filho de Deus. E eu sou filho da dona Orfília. Não tem nada a ver com Deus. Eu tenho que aprender com Jesus Cristo. Porque eu aprendendo com Jesus Cristo, e fazendo e conhecendo Jesus Cristo, e depositando a nossa carga sobre os ombros de Jesus Cristo, é conhecer a palavra de Deus, é agir conforme a palavra nos tem ensinado. Bem-aventurado os que têm fome e sede de comida? Não, de justiça. De justiça, porque eles serão fartos. Jesus, ele tinha sede de justiça. Ele não admitia injustiça. Ele chegou no templo e quando viu aquelas pessoas negociando, aquelas pessoas só preocupadas com dinheiro, aquelas pessoas só preocupadas com coisa do mundo, ele pegou o reio, ele pegou aquela vara e atingiu todo mundo. Por quê? Porque a injustiça estava impregnada no próprio templo. Vocês têm que ter também sede de justiça, da justiça, mas da justiça divina. Sejam puros, sejam como Ele. Aprendam dele. Aprendam com Jesus. E aí então suas cargas, o seu peso se aliviarão, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Existe alguém mais misericórdia do que Jesus? Jesus era misericordioso. A misericórdia dele transcendeu o mundo. Ele fala: sejam como eu, aprendam de mim, sejam misericordiosos, que aí então vocês terão paz. Mas nós não somos misericordiosos muitas vezes. Nós somos, sabe o quê? Nós queremos que os outros tenham misericórdia de nós. Que eu sou cuidadinho, eu estou com os problemas, eu tenho um monte de problemas. Só que as pessoas não sabem dos nossos problemas. É só nós que sabemos. E se nós não aprendermos de Cristo e não depositarmos na mesa dele, no altar dele, as nossas anseios e nossas preocupações, nós não vamos ter o nosso fardo leve. Nós vamos continuar carregando. Porque eu não consigo misericórdia do mundo, mas eu consigo misericórdia de Deus. Por quê? Porque ele fala: aprendam comigo, eu fui misericordioso, eu sou misericordioso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Meus irmãos, olha que coisa linda, ele está falando: eu tenho meu coração limpo, por isso eu subo e oro e tenho contato com o meu Pai. Eu consigo o contato com o meu Pai. E vocês? Vocês têm o coração limpo? O homem de coração limpo, ele ora e é atendido. Mas o homem de coração sujo, fica difícil ele carregar. Então o que você tem que fazer é depositar tudo isso para Jesus.
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Existe alguém mais pacificador do que Jesus? Não tem, ninguém. Ele pacificou o mundo. Napoleão, quando ele estava na ilha de Fátima, tem um dito dele falando assim, ó, eu, Napoleão, com toda a força e poder e conhecimento que eu tive, eu não consegui dominar o mundo. Eu não consegui nem que as pessoas morressem por mim. E ele falou assim, e Jesus Cristo, sem levantar uma espada, milhões de pessoas morrem por ele. Isso é ser pacificador. Pacificador sem precisar levantar uma arma. E ele falou assim, eu sou pacificador. Seja pacificador. Seja pacificador na sua casa. Seja pacificador no seu lar. Seja pacificador no seu serviço. Seja pacificador na sua vida. Aí então, os seus fardos se estarão leves. Os seus fardos se tornarão como pluma. Por quê? Porque você está fazendo a vontade de Deus. Como Jesus fez a vontade de Deus. E aí vocês poderão ser chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele estava falando, vocês estão sofrendo perseguição? Vocês estão sofrendo perseguição? Eu fui perseguido. E eu mostrei como é possível passar por essas perseguições. Então, quando Jesus fala as bem-aventuranças, dá para a gente pensar um pouquinho que ele já era tudo aquilo. Ele era tudo aquilo. Ele era pacífico, era misericordioso, ele sofreu, ele chorou, ele teve fome, ele teve sede, 40 dias no deserto, ele passou por tudo. Diga uma coisa que vocês fazem que Jesus não fez. Ele fez tudo. E ele está falando agora para vocês, aprendam comigo. Ele não está falando para vocês, olha, leia o livro do fulano de tal, que ele ajuda você a melhorar a sua autoestima, porque ele estudou muito. Ou então, você estuda, aquela senhora, ela é muito importante, ela estudou muito. Ele fala assim, olha, aprendam comigo, porque eu sou tudo isso que está escrito. Eu sou o que vocês precisam para a sua salvação. Então, meus irmãos, que tal a gente começar a ver Jesus, essa passagem de Jesus com os outros olhos? Aprender de Jesus. Vocês querem ser felizes? Vocês querem resolver os seus problemas? Não procurem livro deles, mas procurem a Bíblia. Procurem fazer o que Jesus fazia, como Jesus agia. E se você fizer isso, você vai ter um cargo bem leve, um peso tão levezinho como se fosse plumas. Por quê? Porque Jesus Cristo fez isso. Ele entregava tudo para o Pai dele. Pai. Quando estava tudo apertado, ele deixava todo mundo, ia lá para o morro e falava o quê? Pai, eu preciso do Senhor. Pai, me ajuda. Pai, me indica o bom caminho. Mas por quê? Porque ele aprendeu de Deus e passou para vocês. E ele está falando, aprendam de mim. Não aprendam dos outros, aprendam de mim. Mas para aprender precisa estudar, para aprender precisa comparecer, para aprender precisa ser disciplinado, para aprender precisa dispor de tempo para Deus. Isso é que nós temos que ter. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo e disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus irmãos, não se preocupem, ele está falando, não se preocupem com nada desse mundo. Por quê? Porque eu passei por tudo, eu passei por tudo. Temos que aprender com Cristo. Tomai sobre vós
Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso, eu sou humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que coisa linda, né? O meu fardo é leve, né? Ele não está passando nada para você que seja pesado. Venham a mim e aprendam de mim. Essa é a nossa mensagem. Por quê? Porque no Salmos 23 ele fala: por quê? Porque eu vos levarei a pastos verdejantes, eu vos levarei a água tranquila, eu vos darei segurança quando vocês estiverem perturbados, quando aparecer aquele momento difícil, eu vou estar segurando na sua mão, né? Então, meus irmãos, eu gostaria muito que a gente fizesse isso, aprendesse mais de Cristo. Mateus 12, 36, ele fala ainda: mas eu lhe digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Meus irmãos, não tem outro caminho. Tudo que nós fizermos nessa terra, nós vamos ter que dar conta no dia final. Por isso, então, ninguém está isento. Ninguém está isento. Ou vocês levam diante de Deus e aprendem dele, ou então serão responsabilizados por tudo que vocês fizerem aqui na terra. Mas olha que coisa linda, Jesus está dando a oportunidade de vocês entregarem tudo para Ele e deixar que Ele cuide da sua vida. Ou vocês querem ganhar por si só a salvação, né? O homem tem que tomar cuidado, porque quando ele pensa que é forte, aí que ele está fraco. Cuide-se os que estão de pé, para que não caiam. Se é uma coisa que eu aprendi, isso é que, se é o que eu aprendi bem, é uma coisa, sempre orar a Deus, para que Deus não deixe eu ser peneirado nunca, porque eu sou fraco, né? Eu não sei se eu aguentaria, então eu procuro aprender de Deus e deixar tudo na mão dele, porque uma hora você vai ser peneirado e vai depender de Deus, e eu não quero, eu não sou tão forte assim, né? Eu quando olho os meus filhos, e eu dou graças a Deus por eles, quando olho a minha esposa, eu dou graças a Deus por ela, e eu prefiro que aconteça comigo do que aconteça com eles, porque eu não sei se eu conseguiria viver sem ela, né? Eu não sei mesmo, né? Eu brinco, mas acho que estaria perdido. E é uma das coisas que eu peço para Deus, né? Muito cuidado, pessoal. Na nossa casa nós temos que viver em harmonia. Na nossa casa tem que reinar a paz, né? Tem que reinar a paz e a harmonia. E não tem aquele forte que consiga fazer tudo sozinho, né? Não tem homem forte e nem mulher forte. Eu tenho a minha personalidade forte, eu consigo. Não consegue. Aprendam de Cristo, aprendam a entregar tudo para Cristo, porque Pedro, ele falou para Jesus, no versículo, Mateus 26, 33, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E Jesus olhou para dentro de Pedro e falou: Pedro, você não sabe nem o que está falando, Pedro. Não sabe nem o que está falando. E aí no 35 ele repete: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E aí a gente sabe bem da história. Então, meus irmãos, vamos aprender com Pedro. Vamos aprender com Pedro, antes dele se tornar o grande Pedro. Vamos aprender com Jesus. Vamos pegar o capítulo 5 do livro de Mateus, que é as bem-aventuranças, e vamos aprender com Jesus. Jesus foi tudo aquilo e mais um pouco.
Então eu vou depositar na mão de Jesus a minha ansiedade. Quando eu tiver com um problema grave, não tem homem forte que consiga resistir, mas temos um Cristo forte que consegue nos salvar. Nós temos um Deus forte, né? Uma vez me perguntaram que era muito difícil mudar as coisas, porque as pessoas já estavam tão acostumadas com o erro. Eu falei para essa pessoa, Jeremias também pensou que era impossível mudar, e Deus falou para ele: não existe nada impossível para Deus, nada impossível para Deus. O Deus nosso é o Deus do impossível, é o Deus que nos deixou o caminho das pedras. Sabe o caminho das pedras? A pessoa tem um lugar onde só aparece água só e lama, e tem pessoas que vai andando e não cai em buraco nenhum. Aí ele fala: mas como você consegue isso? Eu sei o caminho das pedras. Deus sabe o caminho das pedras e Ele vai nos indicar. Não vai por aí, dona Janete, vai por aqui, é melhor, aqui você não cai. Dona Fenísia, caminha por ali, Irani, vai por outro lado. Mas isso se a gente aprender de Cristo. Se a gente não aprende de Cristo, eu deixei tudo na mão de Cristo lá e Ele que resolva. Rapaz, você vai entrar ali e vai se afundar na lama ali e vai morrer. Porque não é isso que Ele diz. Ele fala: aprendam de mim, vejam como eu andava, veja como eu vivia, e aí então acharei descanso para as vossas almas. Obrigado.